e num evento aqui na cidade de São Paulo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que o governo precisa enviar o quanto antes a proposta de reforma da Previdência dos militares. De acordo com o presidente da Câmara, a proposta para a reforma da Previdência passará pelas 2 votações na casa até junho. Olha só, o calendário já está ficando um pouco mais longo, a gente vem falando sobre isso. Maia ressaltou que a comunicação por meio de redes sociais é essencial para que a população esclareça dúvidas e que alguns pontos podem ter maior resistência política para a aprovação, como a questão da aposentadoria rural e o aumento da contribuição de 15 para 20 anos. As mudanças no benefício de prestação continuada também podem enfrentar resistência, disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o calendário agora começando a ficar um pouco mais realista, Vera. Pois é, um pouco mais realista e um pouco mais preocupante, porque quando o presidente da Câmara encampa esse pedido do Centrão para que seja primeiro, ou pelo menos dada uma estimativa de prazo para o envio da proposta dos militares, ou até que ela seja enviada e condiciona a isso a composição da comissão e até da CCJ, ele está já corroborando uma pressão que vem do parlamento para que os deputados e senadores, e deputados principalmente, sejam ouvidos, sejam chamados a conversar. Então o Maia, que até aqui vinha ali como um aliado do Paulo Guedes, falando a mesma linguagem do governo, já mostra que na hora de demonstrar de que lado estará do lado dos seus, dos que ele comanda, dos que o elegeram. Então o governo precisa de fato apressar essa proposta. Não é factível aquela ideia que os militares têm de que o projeto deles só vá ao Congresso ao final da votação da proposta, pelo menos pela Câmara. Isso não é factível, isso não vai ser aceito pela Câmara, porque todos estão sendo chamados a dar o seu quinhão de colaboração, de sacrifício, e não vai funcionar para a comunicação e mesmo para o convencimento dos deputados se os militares, que agora têm uma proeminência, têm uma grande importância no governo, ficarem ali no banco de reservas esperando a vez deles no ar-condicionado. Isso não vai funcionar, não dará certo, é pedir para começar a ter problemas antes mesmo da tramitação da matéria. Então, o Rodrigo Maia mostra aí que na hora que tiver de ser chamado a prestar lealdade a alguém, ela vai ser antes aos deputados do que ao governo. Então, de olho nisso tudo, o governo amanhã já começa a agir. Bolsonaro vai receber os líderes partidários, deve entrar em campo para fazer alguma política, e é importante que ela seja feita sem aquele viés de estamos fazendo tudo novo, é a nova era, vamos mudar tudo, vamos reinventar a roda, porque a gente sabe que não vão reinventar a roda, que tirando todo esse verniz das redes sociais, a política é a mesma e ela só precisa ser feita de maneira eficiente. Para que ela seja feita de maneira eficiente, tem que desmistificar essa questão toda de nova era, nova política, e fazer a política correta, bem feita, inteligente e eficaz. Vamos lá, André, as suas considerações. Então, a nova era acabou. Tá, pessoal? Acabou. Se é que um dia começou, acabou. Quer um exemplo? O senador Fernando Bezerra é o líder do governo Bolsonaro no Senado. E é uma boa escolha, hein? Para a política do mundo real, para a articulação política em prol de reformas necessárias. Mas quem pensava em nova era não pode aceitar o Fernando Bezerra. O Rodrigo Maia, hoje, abriu a caixa de ferramentas. Era previsível que o fizesse. Ele não é membro do governo Bolsonaro. Ele é presidente da Câmara, tem agenda própria, foi eleito por aquele colégio e é, circunstancialmente, parece ser mesmo, alguém disposto a fazer avançar a agenda da reforma da Previdência. Porque é do seu interesse para o seu projeto pessoal. O Rodrigo Maia entendeu, mais cedo que qualquer outro, o gap de articulação política, o vazio de articulação política que existe na Câmara, que ele controla. Ele entendeu que pode ser, e é, pelo menos até agora, o senhor da reforma da Previdência no Congresso, não só na Câmara, no Congresso. O presidente Jair Bolsonaro pode, e somente ele pode, Jair Bolsonaro próprio, ir a campo e dividir essa bola para fazer articulação política em prol da sua reforma da Previdência. Mas no que cabe ao Rodrigo Maia, hoje, com toda a vênia, ele deu uma emparedada no presidente. Por outro lado, ele apresentou o manual, tá lá, item a item, daquilo que o governo precisa fazer
para que a reforma prospere na Câmara. Tem um guia ali a ser seguido, os tópicos. Aqueles elementos constantes no projeto da reforma, por exemplo, BPC, a questão da aposentadoria rural, que são muito conflitantes, que caem mal no plenário, que são realmente corda esticada, que podem ser distensionados e ali haver uma negociação. E por aí vai. Dinamitou o negócio de bancada temática como solução para aprovar alguma coisa. Lembrou que o governo não deveria ter pressa. Ele tem falado isso há muito tempo. O governo não deve ter pressa para aprovar a reforma da Previdência porque não tem base de apoio, não tem quem vote, a base é desarticulada. Nós todos aqui acreditamos que a reforma da Previdência será aprovada este ano, mas é menos, ao menos por enquanto, por mérito do governo do que por uma necessidade compreendida pela sociedade e pelo parlamento. Mas há modos e modos de se fazer aprovar uma reforma da Previdência. Existem modos que fazem sangrar, que desgastam o capital político. O governo precisa entender, eu já falei sobre isso aqui, relativamente à relação com os parlamentares. Existem péssimos parlamentares. Estes estão de olho em brechas que o governo dê para vender caro preço quando forem solicitados. Estão lá esperando essas brechas. Tem algumas. A questão dos militares é uma. É uma narrativa não apenas de esquerda para tentar minar a proposta. Os mais altos salários do sistema, as mais altas pensões do serviço público estão usando a questão dos pobres, do BPC, para tentar minar a reforma que, no final das contas, mina a posição deles, os mais ricos. Então, ou o governo entende que é preciso dar um avanço também em termos de comunicação e chamar os bons políticos que estão lá dispostos a apoiar para conversar e negociar, parar com esse papo de criminalizar a política, ou a reforma da Previdência será aprovada no final do ano a um custo imenso que não é necessário. Vamos lá, Joel. A cada dia que passa em que ainda não aparece o projeto de lei da reforma da Previdência dos militares, é uma força a mais que você dá para o discurso contrário à reforma. Porque é mais um dia em que todos aqueles são contra, fala, tá bom, mas e os militares? E os privilégios dos militares? Ninguém vai tocar? Vai ficar tudo nas costas do trabalhador? Mesmo quando eles não estão querendo defender bem o trabalhador. Mas esse é o discurso que usam, e por enquanto usam com verdade, com razão, porque de fato não apareceu ainda a reforma da Previdência dos militares. E se tem um governo que é capaz de fazer uma reforma da Previdência que inclua os militares, é justamente o governo Bolsonaro. É justamente esse, por estar inclusive tão próximo dos militares, que consegue fazer isso. A questão é se vai querer mesmo. Eu acredito que vai. Eu acredito que há um comprometimento sincero de incluí-los, ao qual o Mourão já deu voz, ao qual o Guedes já deu voz, de que existe esse acordo, portanto, de que sim, os militares têm privilégios e vão ter que entrar também, porque o Brasil inteiro vai precisar cortar. Seria ótimo dar privilégios para todo mundo, mas não dá. Então acho que há esse entendimento e acredito que virá. Mas precisa vir o quanto antes, porque isso fortalece o discurso de oposição. Há pontos salientes da reforma que precisarão ser rediscutidos. A gente já falou aqui do benefício da prestação continuada, né, o BPC. Isso o governo vai ter que fazer de um jeito ou de outro, porque vai pegar muito mal. É um ponto de oposição muito fácil a ele. Há todos os outros pontos que serão discutidos também, que não são tão fáceis de serem trazidos publicamente. Defesas de interesses de corporações e grupos especiais. Mas esses vão pegar carona na discussão social. Sempre pegam carona na discussão social e dizendo que não, é para proteger todos os trabalhadores, é para proteger a professorinha da escolinha, vai proteger os procuradores também, vai proteger os desembargadores, dá-se um jeito de proteger todo mundo. É aí que entra a necessidade do governo escolher bem quem são os principais interlocutores no Congresso para levar adiante essa negociação, pensando na população. Todos vão ter que pagar um pouco dessa conta. Vamos tentar que sejam justamente aqueles que mais podem pagar. E você veja, Silvio, que é fácil notar quando se deu o retrocesso nesse discurso dos militares. Foi exatamente com a volta do Jair Bolsonaro. Foi com a saída dele no hospital, sua volta a Brasília, que se deu aí um freio na questão dos militares, que estava bem encaminhada. Eu estive em Brasília na semana anterior à eleição da presidência da Câmara e do Senado. Conversei com 3 dos militares mais próximos ali do núcleo do governo. E eles falaram, nós vamos
a nossa reforma já está pacificada, nós vamos junto com o resto em outro projeto separado, porque é assim que precisa ser, eles não estão na Constituição, mas iremos juntos, não seremos nós o problema. A reforma, o principal problema virá dos procuradores e dos juízes, e de fato eles estavam corretos porque esses começam já a mostrar suas garras contra a reforma. Mas quando o Bolsonaro volta, ele que fez toda a sua carreira de deputado como um sindicalista dos militares, nada além disso, nunca passou disso, nunca foi nenhum articulador, daí porque eu tenho até alguma dúvida de se ele será um bom articulador, porque ele nunca o foi no tempo em que foi deputado, ele foi simplesmente um defensor ardoroso do corporativismo dos militares. Quando ele volta a Brasília, essa questão entra em banho-maria, entra em ponto morto. Então, é preciso primeiro convencer o presidente a incluir os seus na reforma. Parece ser esse o nó da questão. Vai lá, Andreasa, pra gente arrematar esse bloco. Falar sobre alguns desses flancos de ataque à reforma da Previdência. Tem a questão das corporações, podemos citar o Ministério Público, muito articulado, a gente sabe o que aconteceu com a reforma do Temer. Falamos muito sobre isso aqui. Tem uma articulação muito forte trabalhando contra a reforma da Previdência e usando a situação do trabalhador rural, usando a condição daquele que recebe BPC, etc e tal. Tem o argumento da demora, esse que o Joel destrinchou agora, da demora em apresentar a proposta dos militares. Se é um projeto, um pacote reformista cuja a natureza é de combate aos privilégios, e de fato o faz duramente, a gente elogia aqui o aspecto do servidor público mais alto, o modo como terá de pagar por isso, a ausência dos militares, que também fazem parte de uma corporação, sendo o governo de um militar, com muitos militares ali, dá argumentos para ataque à reforma da Previdência, sugerindo que há exceções. E hoje, pela primeira vez, o Silvio vai ficar de cabelo em pé, mas eu preciso dizer isso aqui, a esquerda, por meio do PT e por meio de Gleisi Hoffmann, conseguiu encontrar um caminho para bater na reforma da Previdência. Estava perdido e agora encontrou. Qual foi? E está circulando aí, e eu imagino que vai crescer porque é um argumento forte. Estão atacando as aposentadorias acumuladas pelo presidente Bolsonaro. Que ele tem. Então começaram aí. E é um ataque. Concorda? Então você vê que, aos poucos, à medida que a coisa demora, a articulação é lenta, a batalha da comunicação dá uma travada, todos, inclusive os mortos, botam as manguinhas de fora.